Escreve, né? Mas vamos lá. Então, espera aí um minuto. Deixa eu só ver aqui. Podemos, então? Podemos. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Guilherme Ife, sou professor na Universidade Federal do Ceará e coordenador do escritório do LEPS, em Fortaleza. E hoje a gente tem aqui o prazer de discutir, à luz dos parâmetros nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil, um tema que tem sido debatido em várias oportunidades, em vários lugares desse país, e a gente optou também por trazer essa discussão para o G-Local, dada a possibilidade de chegar em mais locais e ter outros participantes nessa atuação junto, visando agora a implementação dos parâmetros. Né? Parâmetros esses que foram aprovados após uma consulta iniciada em 2023, um processo de reescrita dos parâmetros. Depois foi feita uma consulta em janeiro de 24, a Luana vai trazer mais detalhes sobre isso. Essa consulta subsidiou uma escrita que foi enviada pelo ministro Camilo e a secretária Kátia, do MEC, para o Conselho Nacional de Educação. E o Conselho, com seu poder deliberativo, após algumas rodadas de discussão, decidiu pela aprovação de uma minuta dos parâmetros, minutas essas que depois se tornou as diretrizes operacionais. E agora, de posse dos parâmetros das diretrizes operacionais, compete aos entes, né, federados, Estado, União, principalmente aos municípios, porque pela Constituição são eles que ofertam essa etapa da educação básica, a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, composto pelas creches, que contempla bebês e crianças de 0 a 3 anos, uma etapa não obrigatória, mas facultada aos pais o direito de escolha, e uma vez manifestada a demanda dos pais, compete ao poder público ofertar vagas. E a pré-escola, que é a primeira etapa obrigatória da educação básica de 4 e 5 anos, de crianças, né, e que deveria ter sido universalizada pelo Plano Nacional de Educação, de 2014 a 24, em 2016. Então, esses contextos são importantes da gente trazer para a discussão dos parâmetros, porque ele está focado em 5 dimensões que permeia da gestão democrática, a dimensão 1, passando pela identidade e formação profissional, dimensão 2, proposta pedagógica e currículo, na 3, avaliação da educação infantil, na 4, e infraestrutura. Né? E esses parâmetros têm aí um alcance de seguir, né, como uma questão normativa para a garantia do acesso, da permanência e da qualidade de bebês e crianças. Então, dito isso, nós temos aqui hoje para falar um pouco a Luana Alcântara, que é pesquisadora aqui no escritório do LEPS, em Fortaleza, e também faz mestrado na Universidade Estadual do Ceará, na UES. A Maiana Andrade, que atua como pesquisadora também no escritório do LEPS, em Fortaleza, está cursando doutorado em economia e tem trabalhado com as questões de primeira infância, educação infantil, num projeto sobre a escrita do nome próprio e de um instrumento de aprendizagem que foi desenvolvido pelo escritório do LEPS, em Ribeirão Preto, Daniel, Camila e outras pessoas. Temos também o Rafael é pedagogo, terminando uma pós em neuropedagogia, e é pesquisador aqui do LEPS. O Rafael, a gente brinca carinhosamente que ele é o nosso recordista de aplicação de EAP, que é um instrumento dedicado aos ambientes de aprendizagem da primeira infância. Hoje, talvez no Brasil, seja a pessoa que mais viveu e vivenciou EAP, né? Tem mais de 100 observações. O que eu posso dizer é que cada observação são 3 horas e meia em unidade de referência, nos espaços de referência. Então, aí ele tem uma longa bagagem de observação na educação infantil e também tem atuado como formador num projeto de transferência de tecnologia para a Secretaria de Educação do Estado. Vamos também contar com a Monique Letícia, que é graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, né, pela USP, e está cursando mestrado em Gestão de Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas. A Monique atua como analista na Fundação Itaú Social, com foco em apoio em capitais e estados nos desenho, implementação e fortalecimento de políticas de educação infantil, né? E a Monique tem alguns estudos de caso para nos apresentar, que está nessa esteira da questão dos parâmetros, que discute
uma questão super importante na questão étnico-racial e que a gente precisa discutir em mais detalhes isso, principalmente na educação infantil, lembrando a todos e a todas que as crianças não nascem preconceituosas e racistas, isso acontece no meio do processo, então quanto antes a gente discutir com elas essas questões, né, de respeito à diferença, à diversidade, melhor será uma sociedade daqui a 10, 15, 20 anos, quando essas crianças estiverem já na adolescência. Então, dito isso, agradeço aí a todos pela audiência. Vou passar para a Luana, que vai trazer essa discussão inicial sobre os parâmetros, né, um percurso que a nossa equipe tem levantado ao longo dessa trajetória. Na sequência, fala Maiana, Rafael e Monique, e depois eu volto para trazer outras informações e contemplar uma discussão. A gente pode deixar as perguntas para o final, e aí as pessoas fazem, eu vou mediar aqui, pode escrever no chat, tanto de quem está por dentro do Meet, quanto também no YouTube, para que a gente possa ter as respostas das pessoas. Luana, a palavra está contigo. Obrigada, professor. Mas você pode apresentar o slide, por favor? Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu vou dar início agora à apresentação das etapas constitutivas dos parâmetros nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil. No primeiro momento, é importante que a gente compreenda que a formação, a revisão, a construção de um documento. Mas você pode voltar só um pouquinho, é porque eu acho que está em formato de vídeo, aí você clica para parar, por favor. A construção, a revisão de um documento do POST, tal qual os parâmetros nacionais, ele passa por muitas etapas, em muitos níveis, né? Até ano passado, quando ocorreu o G-Local, que também tinha como foco os parâmetros nacionais, já haviam ocorrido algumas tantas etapas, das quais algumas foram apresentadas no G-Local de 2024. Posteriormente, tiveram mais outras tantas etapas que se sucederam até aqui, que eu, Mai e Rafael, nós iremos apresentar. Mas você pode passar, por favor? E é importante também frisar que a construção, a revisão dos parâmetros nacionais, ela foi feita de uma forma democrática. Então, é muito importante que a gente tivesse essa imersão das pessoas, das comunidades, para poder a gente compreender qual seria uma diversificada perspectiva sobre esse documento norteador. Então, essa etapa, que foi a consulta, é bom a gente relembrar um pouquinho do que ela foi e da grandeza dela para essa etapa de revisão dos parâmetros nacionais. E essa consulta, ela conseguiu atingir todas as regiões do Brasil, tendo uma majoritariedade do Nordeste e do Sudeste, ou seja, as pessoas de todas as regiões do Brasil, elas participaram, ou seja, elas entraram nessa consulta pública, fizeram um questionário respectivo a cada dimensão presente nos parâmetros nacionais, com esses novos parâmetros já revisados. No total, a gente teve um número de 2.230 participações, entre elas associações de escolas de educação infantil e educação fundamental, grupos de pesquisa, secretarias de educação, unidade de educação infantil. Ou seja, foi muito importante essa participação, tanto por um cunho democrático, quanto para a gente conseguir se envolver junto a outros atores que estão imersos na educação infantil, na primeira infância. E relativo à aprovação, os parâmetros nacionais, eles têm
uma característica de uma construção hierárquica. Digo isso pela forma que ele foi montado, com as 5 dimensões, dentro delas as subdimensões, e dentro das subdimensões nós temos os parâmetros, né? Então, em relação à dimensão 1, que é a gestão democrática, ela teve 96% de aprovação. A dimensão 2, identidade e formação profissional, nós tivemos 94,2% de aprovação. A dimensão 3, proposta pedagógica, 96,4% de aprovação. A dimensão 4, avaliação de educação infantil, da educação infantil, 97,3% de aprovação. E a última dimensão, que é infraestrutura, edificações e materiais, 98,3% de aprovação. Ou seja, totalizando, nós tivemos aí um número de 96,8% de aprovação, o que corroborou para que a gente desse continuidade nas outras etapas da divulgação, da implementação dos parâmetros nacionais. Mas você passa para mim, por favor. E eu coloquei aqui como pós-consulta, que é justamente quando nós entramos com o roteiro de implementação, o curso e a oficina. Daqui a pouco eles vão ser melhor destrinchados, né? Mas passada essa parte muito importante, da qual foi a consulta, esse processo de revisão dos parâmetros nacionais, ele demandava algumas outras atividades correspondentes à sua revisão. Mas você pode passar, por favor? Aí é quando nós chegamos nos seminários. Os seminários regionais, eles foram realizados com a finalidade de promover a aprovação das diretrizes operacionais de qualidade e equidade para a educação infantil, instituídas a partir do documento de lei, que são os parâmetros nacionais, cuja sua divulgação também constituiu o objetivo do evento, no caso, os seminários, né? Os seminários fazem parte da execução de um dos produtos da Meta 1, Qualificação para Avaliação e Monitoramento da Educação Infantil, Processos Reflexivos e Práticas, que compõem o TES número 11.468/2022, e está sob a parceria entre o Ministério da Educação e a Universidade Federal do Ceará. Mas você passa para mim? Então, até o momento, nós já tivemos 4 seminários. Primeiro no Nordeste, o segundo no Sudeste, o terceiro no Sul e agora, por último, há pouco tempo, no Norte. Falta apenas do Centro-Oeste, mas que também irá acontecer esse ano. Então, esses eventos, eles oportunizaram tanto aos profissionais da educação quanto à comunidade acadêmica e civil a compreensão dos novos parâmetros que norteiam as gestões a nível escolar, municipal, estadual e federal para com a educação infantil. Teve a presença desse olhar atento para a compreensão que, a partir de cada região, haviam as questões das territorialidades e regionalidades. Então, isso é uma parte também constitutiva dos novos parâmetros, e que, a depender da região, nós temos especificidades, questões propriamente da educação infantil naquelas regiões e que também foram consideradas para a gente estar construindo o cronograma, as apresentações, os convidados e tudo mais. Mas você passa mais uma vez? Então, as programações, elas foram imersivas, né? Tiveram palestras, mesas, exposições, das quais abordaram a importância da qualidade e equidade da educação infantil. Relativo ao acontecimento de cada seminário em cada região, a gente teve no Nordeste, aqui em Fortaleza, em novembro do ano passado, no Sudeste, em Ribeirão Preto, em março desse ano, no Sul, que ocorreu em Curitiba, no dia 11/4, e no Norte, na semana passada, né, que ocorreu em Santarém, no dia 26/5. Pouco tempo, né? E, então, em cada região dessa,
a gente teve essa perspectiva das questões dos grupos tradicionais, das territorialidades, das regionalidades, como eu falei. Então, tudo isso foi considerado, até porque um dos pilares da revisão desse documento revisado, é justamente a inserção democrática daqueles grupos que eles também fazem parte, aquelas comunidades que também estão imersas na educação infantil na primeira infância e, de certo modo, vinham sendo invisibilizados por X questões, mas que agora eles estão também presentes nesse novo documento revisado. Mas você pode passar? Então, é aí que a gente chega nas oficinas, né, que também marcam a nova etapa do processo de consolidação dos parâmetros nacionais. As oficinas, elas também aconteceram de forma conjunta com os seminários, ou no dia consecutivo, ou no dia anterior. E essas oficinas, elas tinham um cunho também imersivo, né? Era justamente trazer as pessoas justamente nessa perspectiva de implementação dos parâmetros, como que nós podemos estar pensando nos parâmetros nacionais, nessa parte de implementação, qual é a aplicabilidade dos parâmetros nacionais, mesmo na parte prática, né, para além da questão teórica. E ela também as oficinas também fazem parte dessa parte constitutiva dessa revisão da implementação e divulgação dos parâmetros. Mas você pode passar mais um pouco, por favor? E é justamente nas oficinas, que foi apresentado um dos instrumentos criados a partir dos parâmetros nacionais, que é o roteiro de implementação. O roteiro de implementação, ele foi produzido com a finalidade de auxiliar a gestão escolar em sua autoavaliação. E quando eu digo isso, eu quero dizer propriamente o diagnóstico, né? Se a gente coloca os parâmetros nacionais enquanto documento que promove uma educação de qualidade, promove a equidade na educação infantil, então se presume que quanto mais aproximado uma unidade escolar estar alinhada aos parâmetros nacionais, ela estará promovendo justamente a educação de qualidade, a educação equitativa. Então, esse roteiro de implementação, ele é dividido em duas partes: entrevista com o diretor e entrevista com o professor. Cada um dos pontos que vocês podem ver nesse documentozinho, na imagem dele, eles foram constituídos, também pensados como uma forma de elaboração de um plano de ação, a partir de um processo formativo de uma política, né? Que é aquela identificação do problema, a avaliação, a implementação e todo esse processo. Então, esse instrumento, né, o roteiro de implementação, ele foi pensado para que essas unidades, essas gestões, elas possam fazer esse processo de diagnóstico da sua unidade, o quão elas estão alinhadas com os parâmetros nacionais, quais os pontos de atenção, quais os pontos que podem ser reproduzidos, e a partir disso, mas você pode passar, por favor? Nós temos um desenho de avaliação, mas, Luana, eles vão fazer esse processo de diagnóstico nas unidades, mas como é que vai ser isso? Então, a partir, né, pensando como que seria o melhor desenvolvimento desse diagnóstico posteriormente, é que nós trouxemos 3 cenários. Em cada desses cenários tem um grupo respectivo. No primeiro cenário, nós temos a unidade escolar recebe apenas a devolutiva, ou seja,
ela passa por esse processo de diagnóstico e ela vai receber apenas a devolutiva, ou seja, nessa devolutiva é que ela vai conseguir aprender o quão a unidade está de acordo com esses parâmetros nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil. No segundo cenário, a gente tem a unidade recebendo a devolutiva e um plano de ação, ou seja, para além desse diagnóstico, para além desses dados que vão ser gerados com a aplicação do instrumento, nós poderemos ajudar com o auxílio no plano de ação, né? A realização do plano de ação para que eles possam, a partir desses pontos que foram percebidos na aplicação do instrumento, a gente possa, juntamente com eles, demonstrar um plano de ação para que eles possam ter uma melhor alternativa do que eles podem fazer. E um terceiro cenário seria justamente a unidade escolar recebendo a devolutiva, juntamente com o plano de ação e o acompanhamento pedagógico, ou seja, eles vão receber a devolutiva, eles vão receber o plano de ação e eles vão receber um acompanhamento pedagógico. E esses três cenários, eles têm por finalidade compreender qual o melhor cenário, posteriormente a esse diagnóstico, que as unidades elas podem tomar. E o ideal seria que elas tivessem um desenvolvimento mais independente, né, que seria o primeiro cenário, com a unidade escolar, recebendo apenas a devolutiva. E seria isso, pessoal. Basicamente, na parte da oficina, na parte do curso, a Maiana vai apresentar e o Rafael também vai aprofundar nessas duas etapas. E muito obrigada. Obrigado, Luana, pelas explicações a respeito desse processo que começa, né, pela consulta e hoje culmina numa série de ações como essas das oficinas, dos seminários para disseminação dos parâmetros e visando, claro, a implementação, dado que os parâmetros agora têm um poder normativo, né, um poder de lei, e aí compete aos municípios e às unidades de educação infantil nessa questão da implementação. Então, Maiana vai falar um pouco mais da oficina, que a Maiana trabalhou ativamente na construção desse material, junto com a Maitê Shirasu, que também é uma outra pesquisadora que nós temos aqui na equipe. A Maitê tem doutorado e trabalha na Universidade Federal do Ceará e trabalha conosco numa agenda de pesquisa, né? Maiana, então vou deixar você falar sobre as oficinas e esses materiais que, acredito eu, pelos seminários, né, e pelas oficinas que nós realizamos, tanto em Ribeirão Preto, quanto também depois Curitiba, e por fim agora em Santarém, vários pedidos de secretários e de gestores pedagógicos, diretores, para o uso desse material, que poderá ser posteriormente, né, usado na formação em serviço, dado que o modelo que ele utiliza, como a Maiana vai explicar, é um modelo de role and play, né, que as pessoas interagem por meio das ações junto aos problemas ali postos. E aí, eu queria dizer para vocês que nessas nossas seminários, o que tem aparecido de problemas, de contextos, né, em cada região, em cada praça que a gente vai, em cada conversa com o secretário, diretor, esse país de dimensões de fato continental, mas também de dificuldades bem diferentes, dado o seu contexto. Então, só uma fala que me chamou a atenção na última oficina, a gente estávamos em Santarém, eu, Maiana e Rafael, e a secretária de Educação de Santarém falou que a unidade de educação infantil dela mais distante da sede da secretaria estava localizada a 26 horas de barco. Né? Então, para que a gente possa chegar e fazer uma formação com aquelas pessoas, era quase que uma semana toda entre passar lá um tempo e volta
nesse processo. Isso me chamou bastante atenção, mas na oficina, uma colega de outro município no Pará mencionou que a unidade de educação do município que ela estava falando, né, fica a 5 dias de barco. E aí ela ainda tem que pegar um outro modal de transporte para chegar na unidade. Então, isso é uma parte dos desafios que nós temos, além de questões de infraestrutura, de rotatividade de professores, né, da questão de garantia de direitos, da possibilidade e do direito à inclusão, né, é importante a gente falar isso, do processo formativo. Então, Maiana, está contigo a palavra sobre os parâmetros à luz das oficinas. Olá, pessoal, bom dia. Vou dar continuidade aí à fala da Luana, falando um pouco sobre esse processo que foi as oficinas, a construção dessas oficinas, pensando de fato em como auxiliar na implementação dos parâmetros, né, nesse contexto dos seminários, mas também eu acredito que a gente construiu essa oficina pensando em alguma ação que ia ali ajudar, auxiliar no momento dos seminários, mas é que ela transbordou de uma forma que hoje a gente já enxerga a oficina realmente auxiliando as secretarias, os municípios a fazer essa formação em serviço, a conseguir trazer esse olhar de reflexão, de fato, em como implementar os parâmetros. Só de uma forma geral, o objetivo dessas oficinas era trazer realmente esse espaço, né? A gente, no início desses seminários regionais, eram apenas seminários, e a gente entende seminário um ambiente na qual a gente, né, escuta muito, absorve aquilo, reflete, mas não fala tanto, né? E a oficina veio com esse intuito, dentro dos seminários, de trazer esse espaço, de fato, de discussão, de construção, né, de forma coletiva, que esses atores da comunidade escolar, ou seja, gestores, professores e esses demais atores ali da educação infantil, eles pudessem compreender o papel deles e como eles poderiam aplicar os parâmetros, né, na sua realidade. Então, esse é o objetivo geral da oficina, trazer esse espaço para que a gente consiga promover as reflexões sobre os desafios, sim, de implementar os parâmetros, mas também como é potente o papel de cada pessoa, cada ator, né, nesse processo, nessa implementação, para que eles consigam refletir que é necessário articulação, né, entre os diferentes atores. Então, só o gestor, só o professor, só a família, não, é o conjunto. Eles juntos, eles são mais potentes, eles conseguem implementar, sim, os parâmetros, né, dentro de, obviamente, do que cabe a eles. Também, né, pensando como objetivo, explorar as estratégias de como promover essa qualidade, né, à luz dos parâmetros, pensando na gestão democrática, na formação, na infraestrutura, na proposta pedagógica e na avaliação, ou seja, nas dimensões dos parâmetros. Também, um objetivo da oficina é simular a tomada de decisão, né, num ambiente fictício. Então, quando a gente for estruturar essa oficina, a gente pensou, como é que a gente vai fazer? Vai ser a partir das vivências deles, né, de cada um vai trazer como é no seu município, ou a gente vai criar um município fictício? A gente optou por criar um município fictício, mas que tem os problemas muito reais e muito causa muita empatia, porque os problemas que acontecem nesse município acontecem na maioria dos municípios. Então a gente construiu esse ambiente fictício para ser como se fosse uma camada protetora, mas que acaba que todo mundo se percebe dentro daquele município. Então, toma a decisão e reflete a partir desse ambiente fictício, mas que permite que as pessoas consigam refletir seus próprios problemas, seus próprios municípios, suas próprias fragilidades e, né, incentiva o planejamento estratégico a partir de um plano de ação bem estruturado, né, identificado seus problemas,
como é que eu posso realmente promover, implementar ações concretas. Então, tudo isso é bem ambicioso, o objetivo da oficina, mas eu acredito que a gente tem conseguido implementar isso a partir das vivências que a gente já tem tido. Como a Luna já até trouxe um pouco, a oficina ela foi pensada a partir do roteiro de implementação. Esse roteiro de implementação ele foi construído, de fato, imaginando como as unidades, como os municípios, como esses atores vão implementar os parâmetros na prática, né? Como o professor comentou agora há pouco, é um documento normativo, então tem que ser implementado. Então, como é que isso vai acontecer na prática? Então, foi pensado esse roteiro de implementação e ele é a base da nossa oficina. Então, no primeiro momento, a gente vai pensar num diagnóstico inicial. Então, as unidades, elas vão ver como ela está. Então, por isso o nosso instrumento chama Como Estamos. Então, como é que eu estou? Como está a minha situação à luz dos parâmetros? Para que, a partir desse diagnóstico inicial, a gente consiga identificar quais são os pontos de maior atenção. Onde é que estão as minhas fragilidades e quais são as minhas forças também, né? É importante a gente também ver quais são as nossas potências e quais são as nossas fragilidades, porque assim a gente consegue definir as prioridades, que é o passo 3 do roteiro. Então, a gente identifica as necessidades e aí a gente olha quais são os recursos que a gente tem, o que a gente precisa melhorar, define a prioridade, então, qual é o que vem primeiro, o que vem depois e assim sucessivamente, porque aí assim a gente consegue, no passo 4, definir as ações estratégicas, ou seja, criar um plano de ação, ou seja, qual é o objetivo, quem é que vai fazer, qual é a meta que eu quero alcançar, com qual prazo que eu quero fazer isso. Então, você consegue estruturar aquilo que você quer fazer. Isso é muito importante porque às vezes a gente sabe o que a gente precisa melhorar, mas como a gente não planeja aquilo, isso assim serve para a nossa vida, né? A gente não planeja aquilo, a gente não estrutura um plano de ação, a gente acaba não efetuando. Então é muito importante esse passo 4, que é definir esse plano de ação, de como implementar a partir, né, de tudo que a gente já pensou, refletiu e definiu como prioridade. E aí o passo 5 é, de fato, a implementação desse plano de ação. E no passo 6 seria o monitoramento e avaliação, é o que a gente costuma brincar, que é o ciclo, né? Então, volta para o ponto 1, porque a partir do momento que eu monitorei e avaliei, né, eu vi de novo como eu estou, eu passo novamente a verificar o que é que eu preciso melhorar, fazer plano de ação, implementar. Então, sempre é um ciclo que nunca termina, mas que sempre, né, buscando aprimoramento, sempre melhorar. Então, a partir desse roteiro de implementação, a gente construiu a oficina. A oficina em si, o funcionamento da oficina é uma grande dinâmica, um roleplay, interpretação de papéis, na qual a gente quer trazer para os participantes, né, que tem como público-alvo justamente gestores, diretores, professores da educação infantil, essa dinâmica de pensar todos os atores, né, daquela comunidade escolar, como é que eles vão lidar, como eles lidam com aqueles problemas, né? Então, são reunidos grupos de 6 pessoas, na qual eles são divididos em interpretações de papéis. Então, a gente vai ter o diretor, diretora daquela unidade, o coordenador, coordenadora, os professores dos bebês ou das crianças bem pequenas, os professores das crianças pequenas, as famílias, né, de bebês ou de crianças bem pequenas e famílias de criança pequena. Por quê? Porque a gente entende que todos esses agentes, e claro, muito mais, eles estão ali, eles conseguem ver os problemas até de um olhar diferente. Então, é muito importante, até para trazer a empatia, né, assim, o diretor pensar como a família vê aquele problema. A gente entrega para eles, né, o material que a gente construiu. São situações, problemas na qual eles vão refletir à luz de cada dimensão,
dos parâmetros, e eles vão construir esse roteiro de implementação, né, até o ponto 4 apenas, mas eles vão construir coletivamente ali, pensando, né, em todos esses atores e pensando, de fato, coletivamente ali com todas as vivências, como resolver esses problemas, né, como criar um plano de ação a partir disso. E, por fim, compartilham entre o grupo, né, na nossa última oficina, foram 5 salas, na qual cada sala ficou responsável, vamos assim dizer, por uma dimensão dos parâmetros, e no final todo mundo se juntou e compartilhou, cada um na sua dimensão, aquilo que foi discutido em cada uma das salas. Então, todo mundo conseguiu ver o que todo mundo discutiu, e a gente percebe que, apesar de falar de dimensões diferentes, as pessoas acabam falando de problemas, né, que são reais, mas que estão lá no nosso problema e que são comuns em todos os aspectos ali e que se entrelaçam entre si. Então, é muito, muito rico a oportunidade dessas oficinas. E aí, nessas oficinas, foram construídos materiais, né? Materiais para o auxílio. Um primeiro material é o material de apoio, que a gente chama de material de apoio. Nesse material, a gente traz toda a problemática, né? Então, o contexto do município, né? Nosso município fictício chamado Bem Querer, o contexto por dimensão, então, para que eles realmente mergulhem na dimensão que vai estar sendo trabalhado, as perguntas norteadoras, né, que vão nortear ali aquela discussão. Então, dentro de cada dimensão tem N problemas, N possibilidades de discussão, então a gente traz algumas perguntas para nortear a discussão. Além disso, a implementação dos 4 passos, bem como o passo 5 e o passo 6, já, vamos assim dizer, já preenchido, mas para que eles tenham um norte de como é que aquilo é feito, né, que é o passo de implementação e o passo de avaliação e monitoramento. Um slide de apoio na qual a gente explica, né, todos os passos, que eu estou falando bem rápido, mas a gente, durante a implementação da oficina, a gente explica, né, passo a passo os objetivos, como fazer, quais são os materiais de apoio. Então, a gente disponibiliza, mas também físico, mas também de forma virtual. Por exemplo, os parâmetros nacionais, né, as diretrizes operacionais, o currículo, né, da educação infantil e outros materiais, né, em formato virtual, mas também alguns deles de formato impresso, para auxiliar realmente a esse momento da oficina. E aí, a todo momento da oficina, a gente sempre puxa para que eles entendam que aquilo ali é pensado para implementar os parâmetros. Então, por exemplo, no passo 2, quando a gente quer lá que eles coloquem os pontos, né, de atenção daquele problemática que eles discutiram, a gente pede para eles associarem aos parâmetros. Então, assim, da onde que essas problemáticas estão associadas ao parâmetro? Num segundo momento, quando a gente pede, na verdade no terceiro, né, no ponto 3, quando a gente pede para que os participantes elenquem as prioridades, a gente pede para eles justificar, não justificar porque eu acho que isso é mais importante, mas realmente uma justificativa à luz daquilo ali que a gente está discutindo. Então a gente percebe que, de fato, as oficinas estão sendo eficazes, porque no final a gente vê o quanto as pessoas de fato estão refletindo, estão pensando, estão realmente maturando como implementar aquilo, e como é difícil, não é fácil, mas que dá para fazer a partir, né, de algo estruturado, né, de você pensar o problema de uma forma estruturada. E também a gente criou um material para o facilitador, ou seja, a pessoa que vai estar ali, né, no momento apoiando a implementação da oficina, ela precisa, né, ter um auxílio. Então foi feita uma formação com essa pessoa, com esses profissionais, e também foi estruturado um material chamado Manual do Facilitador para auxiliar esse momento de facilitação dos grupos.
Já ocorreu 3 oficinas, né? A primeira foi em Ribeirão. Tivemos 4 seminários regionais, mas não 4 oficinas. A gente só teve 3 oficinas. A primeira oficina foi em Ribeirão Preto, São Paulo, no seminário, né, que ocorreu lá. A segunda em Curitiba. E a terceira, que foi a última a que eu pude estar, acho que o professor vai poder complementar a minha fala, porque ele esteve nas 3, eu só estive na oficina de Santarém. E aí foi muito rico as trocas. Até no final, me chamou muito a atenção como tem as contrariedades, de fato, dos parâmetros. Como os parâmetros, acho que em algumas regiões, alguns parâmetros vão ser fáceis de implementar, vamos assim dizer, e outros são mais, para outras regiões são mais difíceis. Quando chegamos na discussão da última dimensão de infraestrutura, né, os professores trouxeram muito essa questão de que a gente tem muito espaço para construir e a gente tem pouco prédio construído. Aí, porque aqui, olha aqui nos parâmetros, diz para evitar áreas alagáveis. Todas as áreas que a gente tem aqui para construir são alagáveis, são de várzea. Então, assim, são coisas que quando a gente não está tão próximo, a gente entende às vezes a nossa realidade e está sendo muito rico essas oficinas nas regiões, né, diferentes regiões, para a gente entender e ver também como é que é as outras realidades, entender como são os parâmetros, como os parâmetros chegam nos diferentes locais do Brasil, né? Então é muito, muito rico essas oportunidades, essas oficinas. E os próximos passos, né? A oficina vai servir como subsídio para a implementação do curso, né, que o Rafael vai falar posteriormente. A gente tem sistematizado tudo que a gente tem conversado e visto e trago de feedback, né, dessas oficinas. A gente quer, né, apoiar as redes, né? A gente tem recebido pedidos, né, dessa oficina, desse material, para que realmente sirva como uma formação. Então, a gente pretende, sim, apoiar quem tiver interesse em usar esse mecanismo, esse material, como formação, de fato. E adaptar, a gente tem tentado, né, adaptar cada região aos problemas de cada região, então nossa ideia de próximos passos é continuar adaptando esse material para pensar os problemas de cada local, de cada região, para que a gente possa auxiliar nessas formações, nessa reflexão e, de fato, na implementação dos parâmetros. É isso. Obrigado, Maiana. Eu queria lembrar a todos que essas oficinas têm sido um momento muito rico de trocas e de experiências, onde nós temos escutado pessoas de diversas localidades, né? Então, quando estivemos em Ribeirão Preto, tinha pessoas do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, né? Numa discussão bastante rica. Alguns têm uns problemas, outros têm outros desafios, né? Todo mundo, em sua perspectiva, tem um desafio diferente. E aí cada vez que a gente escuta esses relatos, a gente pensa na quantidade de desafios que nós temos para a garantia de direitos dos bebês e das crianças, né? Por meio dessa política de educação infantil. E aí isso tem, né, trazido aqui para o grupo uma série de discussões e uma tentativa de criar mais materiais para que possa tornar mais plausível, né, dado a quantidade de parâmetros listados, nessa questão da implementação. Então, o que a gente tem discutido internamente também com outros parceiros, com a Fundação Itaú Social, né, o pessoal do LEPS, mais recentemente agora com o pessoal da Fundação Sicredi, né, são possibilidades e oportunidades de disseminar práticas, disseminar cenas do cotidiano que acontecem na educação infantil, né, e nos seus diversos territórios, trazendo junto também, por exemplo, o que o Unicef tem feito numa iniciativa conhecida e denominada como Deixa que eu conto, que é um repositório de contações de história. O pessoal da Avante também tem um material muito rico, né, nessa questão, então a gente está juntando um pool de materiais para tornar isso público
e as pessoas terem mais acesso num conjunto de informações visando a implementação, como a Maiana falou, dessas oportunidades, né? E também uma coisa que eu tenho escutado, que é quase que um consenso, é que esse padrão de construção do FDNE, né, ele não contempla todas as dimensões em todos os territórios, né? Então, tem algumas coisas ali que as pessoas têm trazido nos seminários, nas oficinas, um desejo de ter uma flexibilidade para a construção. Ainda ontem estávamos, eu e Rafael, na região sul do país, numa região serrana do Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, e o estilo de construção é completamente diferente, né? E o prefeito falou que teve no FNDE, numa discussão de tentar mudar um pouco a questão porque senão a cidade seria descaracterizada se assim fizesse construções naquele padrão. E aí, quando a gente vai para o norte, é uma outra realidade como essa que a Maiana trouxe, né? De muita água, e aí a gente tem uma discussão, então, nessa luz. Então, Rafael, vou passar a palavra para você, que faz parte de mais uma ação nessa, né, discussão de implementação de um curso, e aqui o Rafael vai trazer a questão do que a gente está pensando para um curso para as pessoas que fazem educação infantil nas unidades de educação infantil. Importante lembrar que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal tem trabalhado numa frente similar, mas focada junto aos secretários e aos coordenadores, né, que atuam na Secretaria de Educação, uma frente que discute também a implementação, mas olha em outro contexto, desde a questão de recursos, né, financeiros, até a chegar dentro da escola. E esse processo da escola é um pouco do que o Rafael vai mostrar para vocês. Então, Rafael, a palavra está com você. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, é um prazer estar compartilhando esse momento com vocês, com meus colegas aqui da UFC. Eu primeiro vou começar falando dessa apresentação do curso, né? Que é mais uma ferramenta, dessas que a Luana também falou, que a Mai também já trouxe, é uma ferramenta também para a implementação desses parâmetros, né? A gente está na fase já de implementação desses parâmetros. Então, o curso que a gente está pensando, e a gente está em fase de elaboração, já quase final, ele tem como base os documentos norteadores, que a gente chama os parâmetros, e a gente chama as diretrizes, né? As diretrizes, como a gente sabe, e os parâmetros é um documento orientador de caráter normativo e agora obrigatório, tanto para a rede pública como para a rede privada. E aí a gente traz esse curso na perspectiva, com o objetivo também de trazer mais uma ferramenta de garantia para o atendimento da educação infantil, que seja principalmente de qualidade e também de equidade. Esse é o nosso foco. E também é um foco do documento dos parâmetros. Você pode passar, Maicon. E aí a gente tem como objetivo, né? Só um momento. A gente tem como objetivo capacitar esses gestores e professores, que são as pessoas que vão ser ofertado o curso. A gente costuma brincar que são as pessoas que estão no chão da escola mesmo, né? Que fazem a escola. São os gestores, coordenadores e professores. Esses são o nosso público-alvo aí desse curso, certo? E aí a gente traz como objetivo, além dessa implementação, a gente quer trazer, objetivar que esses cursistas, professores, gestores, coordenadores, compreender os parâmetros nacionais de qualidade e equidade estabelecidos para a educação infantil, né? E aí também de que forma eles podem também implementar essas diretrizes de forma eficaz, como é que eles podem estar adaptando esse material à realidade da rede de ensino deles. A gente sabe que o Brasil é grande, a gente tem diversos contextos. E aí também a gente quer trazer como objetivo desse curso essa questão de monitoramento, de cumprimento das diretrizes, como garantir, né, essa qualidade desse atendimento educacional. Então, nosso objetivo é isso, que as pessoas, os cursistas, professores, gestores, coordenadores compreendam, né, o que é esse documento, qual é essa normativa, quais essas diretrizes, e de que forma eles podem também estar implementando essas diretrizes na sua rede de educação infantil. E aí também, a partir daí, se eu implemento, eu também posso estar monitorando como é que está
qual é o andamento, qual é a qualidade da educação infantil que eu estou ofertando. Pode passar, mãe. E aí, pensando nisso, a gente pensou em metodologia, né? O curso ele vai ser dividido em 5 módulos, né? Autoformativo, que as pessoas vão ter esse formato independente. Os participantes vão ter essa realidade de realizar as atividades conforme o seu ritmo, né? A gente tem um prazo para começar, né? O curso vai ter um prazo para começar. A gente está com uma previsão para que ele comece em agosto. A partir desse momento que o cursista começar, ele vai ter um prazo para ser concluído. Mas aí ele vai ter essa liberdade de escolher o momento que ele vai estar fazendo, a depender do horário, a depender da noite, a depender do recurso que ele vai utilizar, como telefone, mesmo o notebook, certo? E aí, a gente pensando nisso, a gente pensa nessa possibilidade, da metodologia de ser uma aprendizagem autônoma, flexível e contínua ao mesmo tempo. E aí, eu tinha esquecido de falar para vocês, para complementar, que o curso vai estar disponível no AvaMec. E a nossa previsão é que o curso esteja disponível já em agosto, certo? E aí, como eu falei para vocês, a modalidade dele é um curso online, autoformativo, né, assíncrono. E aí a gente tem uma avaliação a partir das atividades. A gente vai propor também atividades no decorrer do curso, no decorrer dos módulos, certo? E mais uma vez trazendo para vocês aqui os módulos, né? Como eu falei para vocês, o curso ele é baseado nos parâmetros e nas diretrizes operacionais. Então, o nosso primeiro módulo ele vai trazer a gestão democrática. O 2, a gente vai trabalhar a identidade e formação profissional. O 3, a proposta pedagógica. O 4, a avaliação da educação infantil. E o 5, o roteiro de implementação, certo? Eu não coloquei aqui a questão da infraestrutura, porque a infraestrutura vai estar perpassando e vai estar compondo todas essas dimensões que eu trouxe para vocês. Então, a infraestrutura já vai estar presente aqui em todos esses módulos, certo? De alguma forma. E aí, pode passar, mãe. Vou trazer um pouco para vocês do que a gente está pensando em questão do conteúdo programático para esse curso. Eu vou começar falando dessa parte da gestão democrática, né? A gente vai trabalhar a questão do acesso, da permanência, como é que a gente pode garantir esse acesso universal à educação infantil, trazer ações que possam promover a permanência das crianças, de bebê também na educação infantil, falar um pouco de políticas públicas, né, para essa garantia, dessa ampliação desse direito, dessa cobertura da educação infantil. A gente está pensando isso na parte do acesso e permanência. E aí eu vou trazer um pouco dessa relação, né, das secretarias também, secretaria municipal da rede creche pré-escola. Como é que a secretaria municipal vai poder apoiar, como é que ela pode fazer para ter uma gestão, né, de instituições de educação infantil que apoie esse acesso, essa permanência também. E aí a gente vai trazer também, ainda na gestão democrática, nessa relação da educação infantil com o ensino fundamental, como é que a gente pode pensar essa articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental, maneiras de transição, né, também da educação infantil para o ensino fundamental, e aí, garantindo essa continuidade pedagógica, né, que seja um momento tranquilo dessa transição da criança da pré-escola para o ensino fundamental. E aí também, ainda na gestão democrática, a gente está trazendo essa articulação com os níveis federais, estadual, distrital e municipal. A gente quer trazer, contextualizar, né, qual é o papel de cada órgão nessa atuação da educação infantil e qual é a importância, né? A gente sabe que dessa colaboração entre a coordenação dessas diferentes esferas do governo. A gente quer trazer, quer evidenciar como é que acontece, né, esse movimento desses níveis federais, estadual, distrital e municipal. E aí, um ponto também muito forte que a gente quer trazer no nosso curso é a questão da intersetorialidade, né, e essa rede de proteção da criança. A gente sabe que a intersetorialidade também ela vai perpassar todas as dimensões do documento norteador e das diretrizes. A gente quer trazer como é que é essa integração entre a educação infantil, os outros serviços sociais, como serviço de saúde, cultura e também segurança. E aí a gente quer trazer para vocês como é que se pensa, né? Exemplos de uma rede de criação de proteção, de garantia, para que se tenha mesmo a intersetorialidade e que se seja mesmo de forma completa, né? Que se tenha a saúde, a cultura, a segurança, a equidade.
dessa maneira. E no decorrer do todo o curso que eu falei para vocês, a gente vai ter atividades, a gente vai ter questão de leitura, a gente vai ter quiz, a gente tem um material muito bom e bem diversificado. E aí, trazendo agora para vocês a questão da identidade de formação profissional, né? A gente vai trabalhar identidades profissionais, essas reflexões sobre o papel do educador na formação da criança. A gente vai também trabalhar carreira e valorização profissional, política de valorização da carreira docente, remuneração, condições de trabalho e reconhecimento. Desenvolvimento profissional, a gente também vai trazer nesse módulo a importância da formação continuada, que a gente sabe que é também muito importante. Esse processo de reflexões sobre as práticas pedagógicas, né? Tanto que seja uma prática reflexiva, tanto para a gestão também como para os professores. E no decorrer também do módulo, a gente vai trazer material de leitura, de atividade e quiz também. A nossa proposta é essa. Mas no decorrer eu vou falar da questão ainda dos materiais, o professor começou a falar. Eu vou trazer o contexto do que a gente está elaborando e as parcerias que a gente está trazendo também para esse curso. E aí eu chego aqui na proposta pedagógica, que é o nosso terceiro módulo. Princípio e estrutura, como é que se estrutura, o que é essa proposta pedagógica. A gente quer trazer isso de uma maneira leve, a gente vai trazer exemplos, a gente vai trazer estudos de caso, a gente vai trazer também contexto de outras regiões, que nem a gente acabou visitando aqui no Nordeste, práticas pedagógicas de Santarém, práticas pedagógicas do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai trazer também essa concepção da prática pedagógica, né? A gente vai trazer essa perspectiva da educação inclusiva, a gente vai trazer a educação bilíngue de surdos também, a educação para diversidades étnico-raciais. Tudo isso que a gente está pensando, a gente vai trazer em forma de material também exemplificando, em forma de prática pedagógica, em forma de relato, em forma de artigo também, como uma leitura complementar, para que seja um curso mesmo que a gente fala formativo e autoformativo. E aí a gente traz também essa questão da avaliação das aprendizagens, desenvolvimento da criança, né? A gente vai também focar muito nessa questão da documentação pedagógica, que perpassa também pela prática pedagógica. E aí a gente traz também, ainda nesse módulo, a participação das famílias do conselho escolar, certo? Que aí também foco bem importante, né? Como é que se dá essa participação das famílias, né? No contexto aí da educação infantil? Se tem essa participação, a gente vai trazer estratégias para que tenha uma participação realmente das famílias aí nesse contexto da educação infantil. Juntamente aí com a questão do conselho escolar também. Pode passar, mãe. E aí a gente vai trazer aí no quarto módulo, né, a avaliação da educação infantil. Essa questão da avaliação infantil, a avaliação e monitoramento, né, de qualidade da rede, vai ser o nosso quarto módulo, né? A gente vai trazer a importância dessa avaliação, a gente vai trazer também os indicadores de qualidade da educação infantil, também formas de monitoramento, a gente vai trazer também estudo de caso, né, por exemplo, aqui de Fortaleza, para trazer, relatando, para contemplar essa questão da avaliação da educação infantil. E aí a gente vai falar também um pouco da autoavaliação institucional. Como que se realiza essa avaliação institucional, o que é essa autoavaliação institucional na educação infantil, né? E qual a importância dessa autoavaliação para a melhoria da qualidade contínua, da qualidade da prática educacional na educação infantil. Pode passar, mãe. E aí, por último, no nosso módulo, a gente vai trazer, como as meninas já bem colocaram, uma ferramenta, um instrumento também, que a gente vai trazer no módulo, implementando os parâmetros nacionais de qualidade e equidade na educação infantil, na unidade escolar ou na unidade educacional. E aí a gente vai trazer para vocês, né, a gente falou muito sobre esse roteiro de implementação, os 6 passos, né? Já tem trago ele aí nas nossas oficinas, no decorrer dos seminários. Só que a gente vai trazer ele também como módulo aqui no nosso curso, porque a gente quer que vocês entendam como é que se deu a elaboração dessa ferramenta, como é que a gente vai conhecer, como é que a gente vai implementar. Então, a gente vai conhecer como é que é esse roteiro de implementação, a gente vai ver passo a passo como é que eu vou fazer esse diagnóstico inicial, né? A gente chama Eu Como Estamos.
A gente vai também trazer, que nem a Maiana trouxe lá no começo, trouxe os 6 pontos, a gente vai trazer aqui no curso ele de forma mais explicativa, trazendo exemplos aí também, trazendo um pouco das oficinas, né? A gente vai trazer como é que se faz para identificar esses pontos de atenção, que aí é o ponto 2. A gente vai trazer para vocês como é que a gente vai fazer essa definição de prioridades, né? A gente vai explicar, a gente vai trazer para vocês de forma também através de exemplos. E aí, como é que eu faço as definições de ações e estratégias, como é que eu faço essa implementação, né? Já trazendo aí para o plano de ação, que a gente vai ter também aí no decorrer do nosso curso. E aí, como é que eu faço esse monitoramento, o que é esse monitoramento e essa avaliação, certo? Tudo isso a gente vai trazer aí para vocês como conteúdo programático aí do nosso curso. Pode passar, Mai. E aí eu chego aí na parte dos materiais complementares, certo? A gente começou falando que o curso é formativo, autoformativo, e aí a gente tem vários materiais complementares que a gente vai trazer no decorrer do curso. Um dos que a gente está elaborando são esses cadernos, né, que a gente está chamando de práticas inspiradoras. Esses cadernos, eles têm como foco também apoiar, outra ferramenta também na implementação aí desses parâmetros. A gente tem no total de 5 cadernos, né? A gente tem um caderno por dimensão, ele vai de acordo com as dimensões do documento de parâmetros. Então, a gente tem um caderno de gestão democrática, um caderno de identidade e formação profissional, proposta pedagógica, avaliação na educação infantil e o caderno também de infraestrutura. O diferencial desse caderno que a gente vai trazer para vocês como matéria complementar é que ele vai trazer o contexto de diversas regiões. A gente teve aí os seminários na região Nordeste, Santarém, que a gente chama Norte, Sul, e o próximo vai ser Centro-Oeste. O que a gente quer, o que a gente está fazendo também como disseminação aí também desses cadernos, né? A gente quer trazer a realidade nesses cadernos aí também no curso. Que, assim, a gente é uma ferramenta, né? Vão ser um caderno de práticas inspiradoras a partir de fotos e a partir de práticas. A partir do momento, eu penso dessa forma, a partir do momento que a gente traz o parâmetro e a gente traz a foto também elencando o parâmetro, fica de forma mais compreensível para que professores e gestores entendam como é que é esse parâmetro, como é que é a implementação desse parâmetro, né? Às vezes você tem uma prática pedagógica na sua unidade educacional e ela já está totalmente de acordo com o parâmetro, mas às vezes os professores e gestores ainda não têm essa compreensão. Então, a gente vai trazer nesses cadernos esse contexto. A gente vai trazer unidades educacionais aqui do estado de Ceará, de Fortaleza, de Caucaia, unidades educacionais de Santarém, unidades educacionais do Rio Grande do Sul e unidades educacionais aí do Centro-Norte, que vai ser o nosso próximo passo, nossos próximos seminários. E aí, além desse material que eu falei para vocês do caderno, né, que a gente vai ter em cada dimensão do curso, em cada módulo, a gente vai ter um caderno desse também de apoio de leitura complementar. A gente está elaborando e a gente já tem algum material que a gente está chamando de caderno de práticas pedagógicas, que é outra ferramenta também para apoiar o nosso curso, certo? O caderno de prática pedagógica, a gente até então, no momento, tem elaborado aqui muito do contexto do Nordeste, de escolas parceiras, que até então a gente tem aqui no Nordeste, que faz parte aqui do nosso trabalho. E aí a gente está trazendo a prática pedagógica, né, para evidenciar como é que acontece, o que é essa prática pedagógica. E aí, da mesma forma, a gente vai fazer com as outras regiões que a gente andou visitando, né? A gente convidou, a gente já tem algum material, a gente já tem alguns parceiros que vai trazer essa questão dessas práticas pedagógicas. Porque o material vai complementar também o curso. A partir do momento que eu pelo menos moro aqui no estado do Ceará, Fortaleza. Até então, eu só conheço o contexto aqui da região Nordeste. A estrutura de escola, a estrutura, como é que é a prática, como é que é a rotina. A partir do momento que a gente traz aqui para o curso, esse outro material, essa outra prática da região Nordeste, da região Norte, da região Sul, a gente já tem esse conhecimento de práticas inspiradoras. Se funciona lá na região Sul, pode funcionar aqui também no Nordeste. Se funciona aqui no Nordeste, pode funcionar também no Centro-Oeste, na região Norte. A gente tem esse objetivo de trazer e evidenciar essas práticas pedagógicas. A gente está chamando também de práticas inspiradoras e práticas pedagógicas. Então, a gente está aí na construção, elaboração desses cadernos também, que vai complementar aí também o nosso curso, certo?
E aí, além desses materiais que eu falei para vocês, a gente tem aí o material do Como Estamos, né? Que aí a gente vai trazer ele também no curso, aí também como uma ferramenta de implementação, e aí também junto com aquele roteiro de implementação, certo? E aí a gente traz também como material complementar, que já é o documento que orienta o nosso curso, que são as diretrizes operacionais e os parâmetros nacionais de qualidade de educação infantil. Fora esse material, a gente tem também bastante vídeo, né? A gente tem estudos de casos, que nem eu trouxe para vocês. A gente vai trazer também muita informação atualizada de rede parceira, de unidades educacionais, das fundações também que estão aí junto com a gente. A gente está pensando material de leitura complementar, né? Questão de artigo, questão de relatos de caso, questão também de práticas pedagógicas de outras regiões. Então, esse é o nosso material complementar. E aí eu acho que é isso. Obrigado, Rafael. Esse curso ele tem uma expectativa de estar em 40, 45 horas. Ele vai acontecer de forma assíncrona, né, na plataforma da AVAMEC, e nós vamos disponibilizar uma série de materiais complementares. Então, por exemplo, a própria Fundação Itaú tem na sua plataforma Polo, né, alguns cursos dedicados a essa questão da educação infantil, como matemática, leitura, a própria avaliação da EAP, né, com o instrumento que a gente usa aqui no LEPS, em Fortaleza, o Estado do Ceará utiliza no seu sistema de monitoramento e avaliação da educação infantil, o SAP, né, Sistema Permanente de Avaliação da Educação Infantil, e outras redes Brasil afora também têm usado. Então, assim, quanto mais a gente puder disseminar conhecimentos de parceiros, né, de boas práticas, essa é a ideia, que a gente compile isso e coloque à disposição de um público, né, num repositório que possa ser acessível para as pessoas, dado a busca dos cursistas pela plataforma AVAMEC. E um outro exercício que a gente tem feito para complementar esses materiais é pensando a discussão de alguns parâmetros especificamente, por exemplo, o que apareceu sobre painéis sensoriais. Os painéis sensoriais, eles se tornaram uma prática que a gente já tinha no IPRED, Instituto da Primeira Infância, um painel sensorial, e aí a partir de uma proposta pedagógica junto à Prefeitura de Fortaleza, por meio de uma ação denominada à época como Vincular, que tem como foco atender crianças, principalmente neurodivergentes, né, 2.000 crianças no IPRED, no período da tarde, distribuídas ao longo da semana, e aí a gente tinha um módulo de práticas inclusivas, que as crianças tinham aulas de fotografia, discussão de fotografia, cineminha, leitura, contação de história, gastronomia, no qual nós aprendemos, por exemplo, que esse é feito para as crianças bem pequenas, né, de 3, 4 anos, as crianças pequenas, isso amplia o repertório alimentar. Então, a gente está transcrevendo essas mensagens científicas por meio disso, e os painéis sensoriais é um item específico dos parâmetros, e nesse projeto vincular a gente percebeu que o painel ele pode ajudar na regulação emocional das crianças. Então, ter isso, né, de como fazer, como vivenciar isso, né, das unidades poderem construir os seus painéis, é super importante. Até então, a gente tinha visto painéis fixados em parede, né, mas ontem eu ainda estou aqui depurando o que eu vi na rede de Nova Petrópolis, no interior do Rio Grande do Sul, porque tinha uma sala que ela montava e desmontava. Era uma sala com uma proposta pedagógica dinâmica. E o painel sensorial, ele era uma coisa de interesse das crianças, construído junto aos pais, por meio de uma proposta pedagógica. Então, a coordenadora pedagógica, junto com as professoras, vamos fazer painéis, e aí pediram para os pais trazerem materiais de largo alcance, materiais esses que muitas das vezes a gente leva para reciclagem, ou nem isso faz, joga fora no lixo comum, né, mas que tem uma grande serventia para as crianças terem ali um conjunto de habilidades e repertórios, né, desenvolvimento motor fino, pintura, e aí a gente viu isso, então isso vai estar nos nossos cadernos, essa questão do painel e de uma sala que pode ser monta e desmonta a partir da proposta pedagógica.
Também percebemos uma grande possibilidade de auxiliar as redes na preenchimento adequado do censo da educação básica, porque os parâmetros têm lá, num dos critérios de avaliação, o preenchimento adequado. E aqui cabe aos secretários pensar num processo formativo, né, para o uso e o melhor preenchimento do censo, dado que isso pode ter um contraponto ali no VAR, né, dada a estrutura da unidade escolar em termos de recursos, em termos de acessibilidade, em questões associadas à desigualdade econômica da própria escola. Uma outra coisa que nós percebemos é sobre o SAEB da educação infantil. Então, as pessoas não têm muita ideia de como acontece o SAEB na educação infantil ou como ele aconteceu nas suas 2 rodadas. E aí a gente está transcrevendo essas mensagens para um público maior, né, que possa se apropriar disso e fazer acontecer a implementação dos parâmetros na sua, preferencialmente, né, integralidade, dado o conjunto de informações. E aí, um outro ponto, antes de passar a palavra para a Letícia, eu queria lembrar que o Rafael mencionou que a gente não vai tratar especificamente da dimensão 5, que é a infraestrutura, porque ela permeia todas as outras. Então, quando a gente está falando na questão da identidade profissional, que é a unidade 2 dos parâmetros, a dimensão 2, e também na questão da possibilidade da dimensão 1 da gestão democrática, de ter um espaço para que as professoras, né, e os professores na educação infantil façam as suas formações, as suas preparações de aula, isso está na dimensão e está na infraestrutura. Para pensar as práticas, seja ela dentro de uma sala de referência ou no desemparedamento das crianças, a gente também está falando da infraestrutura. Para pensar na questão da autonomia, né, no processo de alimentação por meio das unidades, a gente também está tocando infraestrutura. Então, a infraestrutura ela permeia todas essas dimensões, assim como todas as outras também permeiam, né, entre si nessa questão. Os parâmetros, eles são complementares. Vou contar um caso para vocês de uma oficina, aproveitando isso que o Rafael falou, e a Maiana, antes de dar a voz à Monique, né, que eu escutei que uma escola, ela estava passando por um processo de reforma e a pessoa da cantina não foi consultada sobre a altura do refeitório para as crianças poderem se servir. E aí, como ela, em geral, não era consultada, quando ficou pronto, aquela bancada não seria interessante porque as crianças não conseguiriam alcançar. Isso tem um problema na infraestrutura, mas tem um problema na dimensão 1, que é a gestão democrática, que nem todos os atores da unidade participam das tomadas de decisões. E aí uma outra colega relatou também um caso que tem me chamado bastante atenção, que a escola dela era toda adaptada para as crianças e para as crianças bem pequenas. Mas aí, quando uma mãe resolveu matricular a sua filha aos 3 anos de idade, essa criança tinha nanismo, e aquele vaso que era pequeno ficou alto, aquela pia que era baixa para as crianças ficou alta para aquela. A proposta pedagógica com os riscadores já não comportavam, porque a mãozinha daquela criança era muito pequena e o menor riscador era grande para ela. Então, as professoras precisaram pensar numa questão de infraestrutura, mas também de proposta pedagógica, e às vezes a gente não tem informação que alcance essas questões, né, nas suas nuances. Então, a gente está falando de um conjunto de informações que permeiam as dimensões dos parâmetros. E isso poderia ter sido evitado se a intersetorialidade tivesse acontecido, como diz a dimensão 1. Porque essa criança, aos 3 anos de idade, ela passou por unidades de saúde, por uma questão, às vezes, de parto pré-natal, ela foi acompanhada posteriormente, provavelmente ela teve acesso ao CRAS, que é o Sistema de Assistência, né, para talvez receber algum benefício, e lá nos parâmetros existe essas discussões da intersetorialidade, que isso poderia ter ajudado a garantia do direito desde o primeiro dia que essa criança chegou na unidade, né, e não naquela garantia de direito que a gente precisa correr para acomodar uma situação. Então, quando a gente está falando de intersetorialidade, são essas ações complementares de troca de informações de quem é esse público que vai acessar a escola, para que quando ele chegue, a gente possa estar já apto a receber da melhor maneira possível. Então, a dimensão 1 toca em aspectos que são super importantes. Só para finalizar, tem ainda a caderneta de saúde da criança.
E a caderneta de saúde da criança pode ser um material de uso formativo e informativo. Porque se a gente pensar na riqueza de detalhes e de informações que esse caderno tem, agora virtual, mas ele também tem na sua figura física ainda, né? Isso pode ser útil para as professoras, os professores e todo mundo que faz educação infantil ali no chão da escola, porque tem um conjunto de informações sobre desenvolvimento infantil, sobre aspectos de lidar com crianças com TEA, sinais de vigilância. Então, é um instrumento muito rico para vigilância, né, da gente entender, além do que as pessoas usam e às vezes pedem, que são as questões de vacinação que estão ao final de um documento de quase 100 páginas. E aqui eu só queria lembrar que a professora Márcia Machado, minha colega de universidade e amiga, coordenou um projeto junto ao Ministério da Saúde de ter uma caderneta para a população indígena. Então, hoje a gente tem uma caderneta que está lá nas versões tradicionais, né, para a maioria das crianças, mas tem também uma caderneta com aplicabilidade para um público que também faz jus e que não tem necessariamente os mesmos costumes dos outros, que são os indígenas. Então, aproveitando essa fala de inclusão e da gente ter essas múltiplas infâncias, eu vou passar a palavra para a Monique, que vai aqui nos apresentar algumas estatísticas, algumas informações do que a Fundação Itaú tem atuado, né, ela, sob a coordenação da Juliana, que tem na equipe também a Joyce e outros parceiros, como o Denilson. Então, Monique, a palavra está com você. Monique já chegando com um conjunto de imagens, e aí eu vou me tirar aqui para deixar ela falar. Bom dia, pessoal. Obrigado, professor. Eu sou Monique Freire, sou aqui da equipe do Itaú Social, vou apresentar um pouco das experiências que a gente tem tido a partir da fala que agora o Guilherme acabou de ter sobre um pouco, pensando a equidade como algo que está intrínseco em todas as dimensões, inclusive dos parâmetros, né? Você trouxe nessa ideia de infraestrutura, né? Então, às vezes as pessoas podem ficar com esse imaginário de que equidade, né, está muito em alguns aspectos, né, mas equidade está em todas as dimensões. Pensar em equidade precisa estar na nossa prática, pensando que não existe qualidade sem equidade. Então, bom já começar já com essa toada. Já estou pedindo para você me ajudar, passando. Bom, eu sou da equipe, como eu comentei, sou do Itaú Social. Itaú Social é um dos braços da Fundação Itaú. Nós atuamos aqui pela melhoria da aprendizagem e trajetórias das crianças e adolescentes, pensando sempre em redução de desigualdades, e a gente se divide em duas frentes aqui no Itaú Social, pensando educação infantil e anos finais, né, pensando o recorte dentro da educação infantil à pré-escola. E a nossa base, enquanto educação infantil, é pensar a partir, né, as nossas ações, a partir dos 6 direitos da criança, da base nacional, e em especial das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Então, desenhar projetos para efetivação dessas políticas com essas resoluções, né? Sempre com esse olhar para a redução de desigualdades onde a gente está atuando. Eu vou trazer um pouco aqui da nossa experiência que a gente teve em um município no Nordeste do país no último ano. E a experiência que a gente teve lá estava muito voltada em pensar junto com a equipe técnica como fortalecer o repertório das práticas pedagógicas equitativas da rede, né? Pensando um eixo muito especial dentro dessa ideia de educação infantil, que são as brincadeiras, né? A gente sempre diz que brincadeiras e interações é o coração da educação infantil, e se pensar a prática pedagógica na educação infantil. E aí a ideia, né, desse processo era pensar qual que era a intencionalidade da brincadeira enquanto prática pedagógica na pré-escola, né, na prática dessas professoras, né, dessas coordenadoras pedagógicas em desenvolverem o seu plano de trabalho ali com a sua equipe, né, e valorizar e como que essa prática, né, essa intencionalidade do brincar estava ligado ao próprio território, né, então valorizava a diversidade cultural e social que já existia ali dentro do próprio território, e pensando também, né, as questões a partir das vivências de práticas afro-brasileiras brincantes e práticas africanas. Então, como que o ERER, né, a Educação para as Relações Étnico-Raciais, se apresentavam naquele território?
Próximo. Então, esse instrumento a gente desenvolveu em conjunto com a equipe técnica dessa secretaria, e aí a gente desenvolveu 3 dimensões, pensando planejamento, prática pedagógica e relação instituição, família e comunidade. Esse instrumento, ele continha 15 questões, né, 13 eram fechadas e 2 eram abertas, e o público que a gente trabalhou aí, né, que a gente aplicou esse questionário, foram coordenadoras pedagógicas, né, e a pergunta que norteou esse processo foi compreender qual que era a relação das relações étnico-raciais com o brincar, né, com o eixo de brincadeiras na etapa da educação infantil. Então, esse foi um pouco do nosso recorte de pesquisa, né, da aplicação do questionário. A gente aqui vai se debruçar mais sobre a dimensão 3, então vou trazer alguns destaques sobre a relação 3, sobre a dimensão 3, relação, instituição, família e comunidade, pensando um pouco como a relação das instituições, né, então, ou seja, né, dos centros de educação infantil, da escola, da onde essa criança é ofertada para essas crianças a educação infantil, se relaciona com a família e com a comunidade em que ela está inserida, pensando como esse processo é muito potente e engajador para se pensar equidade. Eu acho que o Guilherme também trouxe um ponto que eu fiquei refletindo sobre essa nossa escolha de se focar em famílias, que é nesse lugar da agenda intersetorial. Então, se você conhece a família daquela criança, você consegue acessar aonde aquela criança circula e os passos que aquela criança passou pelo serviço público. Então, desde a caderneta de saúde, né, desde a assistência social. Então, a escola é o lugar que a gente sempre diz, enquanto gestora de políticas públicas, que as políticas se encontram, né? Então, que é o lugar que é ali que a gente consegue pensar isso. E aí, pensar a equidade também tem muito a ver com isso. Pensando aqui nessa tela que eu trouxe sobre o ERER no brincar e a educação infantil e quais são as interlocuções possíveis, a gente precisa pensar que brincadeira é eixo estruturante da educação infantil, né? Então, as diretrizes, a Base Nacional Curricular já traz isso como uma ponta importante para se pensar a aprendizagem, que as crianças aprendem através do brincar, né? E que brincadeira, né, e brinquedos e brincadeiras são artefatos sociais e culturais que significam o mundo das crianças, né? Então, para as crianças, aquilo faz parte do mundo delas, né? A gente sempre brincar é coisa séria. E para as crianças, mais sério ainda. Então, pensar as brincadeiras como parte desse processo de desenvolvimento das crianças também envolve pensar as relações as relações étnico-raciais que estão embrincadas ali, né? Porque as relações étnico-raciais, elas são os eventos, os lugares em que a gente está, as memórias que a gente cria. Então, brincar no rio, né, perto da sua casa, as crianças brincarem perto do rio, ou brincarem com uma boneca, isso também tem a ver com relações étnico-raciais, porque isso está intrínseco no nosso fazer e no nosso dia a dia. As memórias que a gente cria, né? Então, as crianças fazerem um bolo específico daquela região, construírem castelinho de areia ou de barro, isso é parte do brincar, e isso faz parte desse processo, né? Os artefatos que compõem esse processo, a gente trouxe uma imagem aqui de uma criança brincando com farinha e algumas sementes, né? Isso tem a ver com relações étnico-raciais. Esses elementos são parte da cultura, né, dos artefatos que compõem o que aquela criança tem ali de espaço para o brincar dela, né? Então, a gente traz sempre essa ideia como criança sujeito de direito, que ela também vai produzir conhecimento ali nesse processo. Então, ela está fazendo a comidinha dela ali, né? E aquilo é coisa séria para ela, né? Aquilo faz parte do ser dela enquanto sujeito de direitos. Pode passar mais uma. E aí, como eu comentei, a gente vai focar aqui na relação instituição, família e comunidade, então vou trazer alguns destaques do diagnóstico que foi aplicado com as coordenadoras pedagógicas. Quando a gente pensa aqui nessa ideia dessa questão dos desafios que a instituição passou nesse processo de implementação, né, uma das perguntas que a gente fez, qual que era o desafio, né, para essas coordenadoras pedagógicas, da aplicação, né, das resoluções, das normativas, né, a própria rede
tem um documento, né, essa rede que a gente aplicou, esse diagnóstico, pensando a equidade racial, ou seja, então, para além da Lei 10.639, da 11.645, que são instrumentos normativos nacionais, a gente está pensando um município que já está sensível para essa causa, que já municipalizou algumas questões para o seu território. Então, ele já tem pensado um pouco sobre isso. Então, a gente perguntou para essas coordenadoras pedagógicas, né, qual que era o maior desafio delas em se pensar ações, né, voltadas para a relação étnico-racial. E aí elas trouxeram que um dos desafios que elas têm dentro da instituição é conseguir fazer com que as famílias compreendam o trabalho pedagógico da escola, né, a partir do que as normativas trazem, né? Então, esse era um dos desafios que elas mais responderam ali nas afirmações que existiam dentro desse bloco de perguntas. E também, a segunda afirmação mais escolhida por elas foi de como que fazer com que as famílias se sintam pertencentes à comunidade escolar, né? Que esse era um segundo desafio mais latente. E aí eu fiquei pensando, acho que dois pontos, assim, né? A partir desse processo. Relacionando um pouco também com as dimensões e com as diretrizes operacionais. Quando a gente pensa esse processo de aproximação das famílias com a comunidade escolar, quais são as ações práticas que a gente tem feito para com que a gente concretize, com que a família se sinta pertencente a esse espaço, né? Isso faz parte um pouco desse processo de se pensar uma gestão democrática, né? Se relacionar um pouco a família com esse espaço, né? Que elas se sintam com lugar de decisão, de escuta, de decisão, com que a gente pense o calendário dessas famílias. Então, como a gente consegue ter momentos com as famílias dentro das escolas que considerem para fora do horário do trabalho daquelas famílias, né? Para que as famílias se façam presentes, por exemplo, dentro desses espaços. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente faz essa reflexão aqui. Acho que um outro ponto, pensando na proposta pedagógica, né, trazendo esse lugar delas, que elas dizem, né, a gente tem uma dificuldade de compreender o trabalho pedagógico da escola, as famílias, atender os anseios das famílias com que os normativos dizem, né? E acho que esse é o papel também um pouco da escola, né? Como a gente traz, né? Eu lembro de um momento desse diagnóstico, esse diagnóstico foi interessante porque a gente aplicou o questionário, mas a gente também conversou com famílias e conversou com as famílias presenciais, e eu pude estar em uma dessas escutas com as famílias, e os anseios das famílias, quando a gente perguntavam para elas, assim, o que você espera da escola, né? Para os seus filhos, né? E aí, crianças de 4, 5, 6 anos, né? E aí as famílias respondiam, eu quero que o meu filho aprenda, né? Eu quero que o meu filho aprenda. E aí tem algumas, né, falas interessantes, e aí que a gente pode refletir sobre o que essa fala induz também, né, sobre os processos dentro da educação infantil, que é os pais responderem, eu quero que meu filho aprenda a ler e escrever. E aí, acho que esse é um ponto super sensível quando a gente pensa em educação infantil, né? Porque as famílias vêm com essa expectativa. Matriculei minha criança na escola, ela tem que sair daqui lendo, escrevendo, a escola não está mandando lição de casa, a escola não é boa. E aí, acho que faz muito parte desse processo de se pensar o papel da escola, de se mostrar o espaço interessante, o espaço importante que a escola, na educação infantil com as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, de que elas tenham a oportunidade de brincar e aprender a partir disso, né? E que ler e escrever é um processo que a gente não precisa antecipar, porque as crianças vão estar nesse mundo, né, de se pensar o aprendizado delas de diferentes formas, né? Que a gente pode aproximar elas da leitura e da escrita com diferentes ferramentas que ainda apropriadas para a faixa etária delas. Então, acho que esse ponto é importante para trazer isso, que as famílias também têm uma expectativa muito alta também sobre a escola, e as escolas também se sentem nesse lugar de como faz essas famílias compreender esse processo. E acho que faz parte dessa aproximação, e é uma oportunidade se aproximar das famílias nesse processo, né? Pode passar para mim? E aí, passando para o próximo tópico do que eu queria trazer aqui para a discussão, quando a gente pergunta essa ideia do ERER pensada na prática pedagógica das professoras, né? E como que isso reflete ali nessa relação da instituição
né, da secretaria, do órgão central, com as coordenadoras pedagógicas, né? Então, quando a gente perguntou para elas, né, sobre como elas conseguiam aplicar, como era feito esse processo de aplicação das brincadeiras com o ERE, boa parte delas afirmaram que as instituições realizam atividades que envolvem o brincar e o ERE. Então, mais de 80% das coordenadoras responderam isso, escolheram essa afirmação, e quase 80% também escolheu a segunda afirmação, mais escolhida das 8 que a gente tinha ali nesse tópico do questionário, de que elas têm buscado adaptar as brincadeiras levando em consideração as resoluções. Acho que um ponto aqui importante que a gente trouxe também para destaque é que quando elas respondem isso, para a gente pareceu bem genérico, principalmente nesse campo que a gente estava tentando pensar como elas induzem práticas de ERE com a comunidade. Pensando assim, como que você faz essa reflexão e esse contato de pensar o brincar, de pensar a educação para as relações étnico-raciais dentro desse contexto, né, desse contexto maior que a escola, que são as famílias, que são as comunidades. Pensando que para a educação infantil, família é um ponto essencial para a construção, né, dos planejamentos, para a realização das próprias práticas, né? Família é um ator central ali no atendimento, né? Nessa ação que a gente fez com uma pesquisadora também, a gente fez em conjunto com a amiga Andanai esse processo, ela trazia um ponto importante. A escola da educação infantil, ela atende primeiro a criança, mas ela atende também as famílias nesse processo. Então, acho que quando a gente fez essa pergunta, e aí não veio, né, das afirmações escolhidas por elas, a questão da família, né, não citar a família nesse processo, isso mostrou para a gente que existe uma aproximação até um pouco genérica das famílias com as ações de instituição, quando tangem essa ideia do brincar, das relações étnico-raciais, então delas não colocarem esse componente dentro desse processo. E aí, de novo, fazendo uma relação um pouco com as dimensões e com os próprios parâmetros, acho que a gente pode pensar aqui, como que a identidade e a formação profissional dessas professoras, ela tem se fortalecido em pensar uma formação e uma infância que não está para além do genérico, né? Então, quem é essa criança daquele município, né? Da onde ela vem? Quem são os pais dessa criança? Quem sou eu também, né? Da onde eu venho? Como que a gente relaciona essas coisas dentro do processo e da visão da prática pedagógica? E como a gente traz as famílias como um elemento central, pensando na efetivação de uma gestão de fato democrática que escuta esses atores e coloca eles como agentes ativos dentro desse processo. Pode passar para a próxima tela, Joyce. E aí, por último, acho que a última tela que eu trago são as principais reflexões que a gente pode ter aqui para se pensar a equidade como ponto central para a qualidade da educação infantil, e aí destacando 3 dimensões a partir do diagnóstico dessa experiência que a gente teve com esse município. Acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer pensando em gestão democrática, de que forma as nossas instituições elas têm convidado a família, a comunidade, para compreender e participar da construção de um projeto político-pedagógico que reconheça o brincar e os espaços de aprendizagem como afirmação étnico-racial das crianças. Então, as crianças, elas estão ali brincando, e aí elas estão no seu contexto, e elas são agentes ativos disso para se pensar o seu entendimento e a sua própria identidade. Então, a gente aqui está trazendo essa ideia da família como ponto central, porque elas trazem muito repertório também. Então, você trazer a família para perto desse processo, isso já fortalece essa ideia de se fortalecer a ideia de equidade étnico-racial, de se afirmar as resoluções, né? Então, que está prescrito dentro da Lei 10.639. Então, a gente tem exemplos aqui, né, quando a gente viveu essa experiência de se pensar, por que a gente não traz alguém, uma avó da comunidade, para ensinar uma receita de cuscuz para as crianças? Isso é relações étnico-raciais. A gente não está fugindo das relações étnico-raciais quando a gente está trazendo a família, a comunidade, para participar de atividades ativas dentro das escolas, utilizando os elementos que fazem parte daquela região.
ou para contar um caos para as crianças de por que quando chove a gente não pode fazer X ou Y coisa, ou por que o barco anda de uma tal forma, ou por que a gente pensa a canoa, ou ensinar as crianças a fazer um tipo de canoa específica que é feita naquela região. Isso é trazer a comunidade, isso é trazer as famílias para dentro do espaço das crianças, e pensando brincar também, porque para as crianças é aprender brincando aquilo, né? Essa prática do fazer uma etapa, um processo processual de se cozinhar algo, ou de se construir um objeto, um artefato daquela região, isso faz parte de se efetivar uma gestão democrática dentro da escola e trazer para o espaço da escola as famílias. Quando a gente pensa na dimensão 2, então, de identidade e formação profissional, acho que um ponto também central para a gente se perguntar aqui, se relacionando com o diagnóstico e as dimensões das diretrizes, é quem são esses profissionais, né? Então, assim, a rede tem que se perguntar quem é o meu coordenador pedagógico, quem são os professores que fazem parte da minha rede, qual que é a origem social e racial dessas pessoas que compõem um grupo técnico, e quem são as crianças que a gente atende. Então, acho que esses são pontos centrais também para a gente entender as relações. As crianças, né, e a Migi Andanay, que é uma pesquisadora da universidade que está lá na Bahia, agora, que eu Unilab, ela traz muito isso, assim, as crianças aprendem também olhando, observando seus espaços. Então, quais são as hierarquias presentes nesses espaços, né? Como as pessoas são tratadas, né? Quem é assistente, quem é professor, quem é coordenador e quem é diretor. As crianças, elas estão observando isso e já vão aprendendo muitas coisas a partir da observação de qual é o lugar daquelas pessoas e quais são as hierarquias sociais que estão pressupostas, né? Nesses espaços da educação, né? E aí eu acho que isso é importante para a gente pensar como que essas identidades dialogam e se tensionam nesse processo. Então, como que essas professoras, elas estão pensando essas infâncias e qual que é a formação continuada que tem se oportunizado, para além de momentos pontuais que a gente fala de educação para as relações étnico-raciais. Acho que essas perguntas são importantes para a gente tensionar essa ideia de que a formação para a ERER precisa acontecer apenas em um determinado momento do ano, e que ela envolve a gente utilizar elementos até externos, que, assim, legal até utilizar, né, coisas externas à cultura que está ali naquele território, como, sei lá, utilizar um pano africano, utilizar uma boneca Baiomi, ensinar as crianças a desenvolver esse tipo de coisa, mas o quanto aquilo faz sentido para sua proposta pedagógica, isso se relaciona com as relações com as crianças. De novo, eu acho que é legal pensar coisas para além, que estão para além daquela esfera, do contexto das crianças, porque aumenta o repertório das crianças com outro mundo, com outros imaginários, mas é legal também trazer as relações étnico-raciais, né, pensar a ERER dentro do contexto que aquela criança está inserida e do que já existe ali de produção local e territorial de práticas e de identidades. Isso se passa a partir da formação continuada dessas professoras, né? Essas reflexões, elas não vêm espontaneamente. E aí, por último, pensando um pouco nessa dimensão 3 da proposta pedagógica, acho que a gente precisa, e a pergunta e a reflexão que eu trago aqui é como a gente assegura, né, oportunidades educativas significativas e justas para todas as crianças, né, que respeitem a identidade, os territórios e trajetórias. Acho que todas elas dialogam de alguma forma, mas acho que é entender um pouco como que a gente constrói uma prática pedagógica, uma proposta pedagógica que considera a pluralidade que as infâncias têm, né? Então, a gente não está trabalhando com uma criança, uma infância neutra, com um processo, com uma criança que não tem lugar, que não tem cor, que uma criança que não vem de uma certa família, que já não vem de um contexto social. Como eu tinha comentado anteriormente, a escola é o lugar em que as políticas se encontram, que as tensões se encontram, que os problemas sociais se encontram ali também. Às vezes existe uma expectativa de se encontrar, né, e faço esse questionamento sendo também, né, uma pessoa que estuda políticas educacionais, que estuda política pública, é que muitas vezes os desenhos das políticas são feitos por uma criança ideal,
e que não existe, né? As crianças que chegam ali dentro dentro da escola, né, dentro do centro de educação infantil, elas têm um repertório, têm suas vivências, tem suas famílias, né, tem suas relações já constituídas aí. E é importante que a gente pense uma proposta pedagógica que assegure, né, os direitos daquela criança, que passam pela brincadeira, né, pelas interações, pelo direito de convivência, pelo desemparedamento, né, pelo direito de convivência e de bem viver com o meio ambiente. Então, acho que esse é um pouco do que a gente pensou a partir dessa experiência e tensiona aqui para a discussão dos parâmetros para a implementação das diretrizes operacionais e dos parâmetros pensando na implementação deles. Então é isso, gente. Obrigada. Monique, obrigado pela fala, pelas imagens e por vocês estarem também atuando em territórios que às vezes o contexto é um pouco desafiador, digamos assim, né? E aí, eu queria lembrar a todos que quando a gente lê a Constituição, se a gente lê o artigo 227, que é dever meu, de todos vocês, da família, da sociedade, né, atuar nessa garantia de direitos. Então, independente se somos uma fundação, uma associação de amigos, um lar, né, é nosso dever, enquanto sociedade, fazer e acontecer essa garantia de direitos. E principalmente quando a gente lê lá no artigo 4º do Instituto da Criança e do Adolescente, que esse público deve ter prioridade nas políticas públicas. Então, ainda bem que a gente tem uma série de atores comprometidos com essa, né, garantia de direitos. E aí eu queria trazer para você, Monique, uma reflexão que ainda, segunda e terça, a gente numa conversa no município de Nova Petrópolis, eu perguntei para as professoras e coordenadoras pedagógicas como é que os pais viam aquelas dinâmicas que aconteciam ali e que nós estávamos vendo, né? E aí, em parte da resposta, foi que os pais participam da proposta pedagógica junto com a coordenação. Então, por exemplo, era uma sala que tinha alguns caixotes de madeira. Aqueles caixotes foram trazidos pelos pais, né? Era uma sala que tinha uns outros elementos da natureza que era fruto de resíduos de madeireiras, né? Então tinha peças, triângulos, retângulos. Uma professora fez daquilo ali um alfabeto móvel, né? Ela desenhou as letras e as crianças brincavam com aquilo. Então, parte da proposta pedagógica, que tem o brincar como eixo central, para algumas unidades, é mais fácil esse diálogo com os pais porque eles participam, né? Sejam nessa lida com os materiais de amplo alcance. Então, tinha uma sala lá que tinha secador de cabelo, pentes e cremes para passar no cabelo. Uma outra tinha uma questão de farmácia. Quer dizer, claro que pode ser a professora que junta isso, mas quando ela traz isso com os pais, né, esse processo que pode acontecer também em casa, porque esses elementos muitas das vezes saem das casas das crianças, então a gente dá um contexto de uma coisa que aparentemente a gente não teria utilidade, mas que a criança aprende por meio do contexto que ela está inserida. Então, o uso das embalagens e tal foi uma coisa que a gente tem visto bastante, né? Isso a gente já faz aqui no Ceará, mas eu vi também agora no Rio Grande do Sul em outras oportunidades. Então, trazer os pais está na dimensão 1 dentro da gestão democrática, né? O pai não deve só entregar a criança e confiar e depois buscar a criança ao fim do dia na unidade de educação infantil. Ele deve entender um pouco da proposta pedagógica, que o brincar é o eixo central. E aqui eu queria lembrar que a gente tem um projeto de parentalidade, que na primeira sessão a gente diz para os pais e cuidadores dessas crianças, né, bebês e crianças, que eles vêm com um superpoder. E aí esse superpoder é que eles aprendem o tempo todo. Eles aprendem o tempo todo por meio das interações. Então, quanto mais interações positivas, conversas, diálogos nós tivermos com essas crianças, melhor tende a ser as oportunidades que elas terão ao longo da vida. Então, conversar e explicar faz parte do processo. Eu acho que isso tem uma série de questões importantes. Agradeço vocês 4 pelas falas. Acho que complementa numa ideia do que o Rafael falou de curso, né, de trazer materiais e experiências de outras localidades para que a gente possa
contemplar uma multiplicidade de infância, no que a Luana trouxe, e nessa questão que a Monique trouxe também, da gente poder discutir esses locais, né? E a Maiana trouxe um estudo de caso que a gente está aí desenvolvendo, e é sempre um desafio, porque são 5.570 municípios, são 5 regiões, contextos variados, municípios grandes e pequenos, e os desafios são enormes. Então, a Maiana se debruçou sobre uma forma de tentar discutir os parâmetros à luz dos problemas e fazendo acontecer por meio de um modelo roleplay. Então, assim, tem uma série de estratégias, tanto da nossa equipe quanto de outras pessoas, né, e que a gente tem conversado para tentar tornar isso mais público, né, público de dar acesso mesmo, apesar que muitos dos materiais estão disponíveis na internet, mas eles, como eles estão separados, é bom que a gente tenha um repositório pensando numa questão de implementação dos parâmetros. Eu vou deixar que cada um teça aí suas considerações finais, né, Rafael, Maiana, Luana, Monique e também Joyce, se assim desejar, né, para que a gente possa finalizar aqui. Eu vou ver se tem comentários no chat enquanto vocês fazem isso. Tem uma ordem. Gostei muito. Eu acredito que, acho que até um pouco sem querer, todo mundo acabou complementando a fala de todo mundo aqui. Então, muito rica essa oportunidade. Só realmente agradecer e me pôr à disposição, né? Enfim, de pensar a oficina e todos esses materiais para outros contextos e outras oportunidades. Acho que é isso. Bom, pessoal, quero agradecer vocês aí também por estar participando aqui desse momento com a gente. E aí também convidar vocês mais uma vez também, né? A gente já tem passado aí por algumas regiões, né? A conhecer mais sobre o que a gente tá fazendo, compartilhar práticas pedagógicas da região de vocês, contextos diferentes, para que a gente possa também aí estar implementando aí no nosso curso, certo? E aí, obrigado. Gente, eu quero dizer que eu fiquei feliz de ter participado hoje. Obrigada, Monique. Enquanto a Monique falava, eu lembrava um pouco da minha pesquisa, né? Porque eu quero compreender os processos educacionais que as crianças estão inseridas a partir da sociologia da educação, da educação e da infância, e essa compreensão da criança enquanto produtor de cultura, um ator social, é muito importante para que a gente consiga entender a funcionalidade dos parâmetros nacionais como um todo, né? Porque não adianta a gente só implementar tais diretrizes, mas também não compreender a autonomia da criança, a compreensão da criança naqueles espaços. Então, acho que houve uma similitude no que todos nós falamos, e obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Fiquei feliz de vir aqui contar um pouquinho da experiência que a gente tem tido com alguns municípios. Acho que é super rico essa experiência também da escuta do campo, né? Dessas trocas com quem vive, né? E a implementação de fato. Acho que precisamos de mais momentos como esses, assim, para reverberar. Acho que é isso, né? Processo de implementação de políticas é incrementalismo, então é importante a gente escutar um pouco esse processo de quem vive a implementação das políticas na ponta ali, para a gente melhorar e, enfim, pensar essa disseminação para outros territórios. Obrigada. Eu agradeço a vocês pelo tempo, né, pelas explicações, pelas apresentações, e também lembrar que os parâmetros, ele é amplo, diverso e tende a acomodar todas as multiplicidades de infância. Então, quanto mais discussões tivermos de territórios diferentes, de oportunidades diferentes, é bom para que a gente aprenda um com os outros, principalmente nisso que a Monique falou, de quem está na implementação lá na ponta, que são as unidades de educação infantil. Então, ter cenas do cotidiano,
imagens inspiradoras, práticas e vivências, por meio das documentações pedagógicas das professoras, coordenadoras pedagógicas, relatos de experiência, isso é super importante para que a gente aprenda uns com os outros, né? Um com os outros, principalmente com os outros que fazem educação infantil. E aí a parte da nossa tarefa aqui é juntar essas informações e tentar disseminar esse conhecimento da melhor maneira possível. Então, a gente fica por aqui, mas eu queria deixar já um convite, porque amanhã, também às 10 horas da manhã, no dia 5 de junho de 2025, teremos a apresentação de um projeto que a gente denominou aqui no grupo de unidades parceiras, que é uma atuação que conta com financiamento da FUNCAP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Ceará, no qual o grupo se debruçou sobre parcerias com unidades de educação infantil, no qual nós usamos uma série de instrumentos para monitorar, e esses instrumentos dialogam com as suas múltiplas dimensões dos parâmetros, né, porque eles visam, por exemplo, a informação para as professoras de um acompanhamento do desenvolvimento infantil. Esses instrumentos, Maiana depois pode falar um pouco mais, né, amanhã acho que ela vai participar, não sei, e também na tese de doutorado dela, ela usa o instrumento do nome próprio, que para nós virou uma coleta de dados. Essa coleta virou instrumento para as professoras, porque tivemos que digitalizar as fichas. Essas fichas viraram uma entrega de relatório semestral para as famílias que puderam observar o acompanhamento da escrita espontânea do nome próprio das crianças. Então, isso é um pouco, né, do que a gente também tem feito junto às unidades de educação infantil, e aí a gente vai compartilhar isso um pouco amanhã, às 10 horas da manhã, por meio também do YouTube e do Meet. Então, muito obrigado a todos e a todas, e que possamos implementar nos seus mais diversos territórios, multiplicidades de infância, de localidades, os parâmetros nacionais de qualidade e equidade da educação infantil. Eu só queria terminar essa fala lembrando que isso é uma questão da gente pensar em perspectivas para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Né? Então, garantir o direito dessas crianças hoje é um sinal que a gente pode ter adolescentes, né, mais aptos para diversas funções, para poder escolher o que eles querem fazer, né, terem menores dificuldades ao longo do processo da vida, e aí essa garantia começa hoje para pensar uma questão ali de médio e longo prazo, em termos de acesso dessas crianças, porque elas fazem e têm direito de viver na sua, né, integralidade desde os primeiros momentos da vida, e aí a educação infantil pode ser esse espaço de gerar oportunidades para os mais diversos atores. Então, meu muito obrigado, e ficamos por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.